bem-vindos à Insights TV. E hoje estamos recebendo Fernando Degobi, que é presidente da Cooper Citrus, uma das principais cooperativas brasileiras. Fernando já atua nesse segmento há 30 anos e, portanto, já viu muitas coisas acontecendo no mercado. Seja bem-vindo, Fernando. Opa, muito obrigado. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bem-vindo, Fernandão. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Opa, vamos junto lá. Acho que é uma oportunidade boa da gente conversar um pouquinho e entender aí, né, dos desafios aí do agronegócio. Sem dúvida. Fernando, conta um pouquinho a história da Cooper Citrus. A Cooper Citrus, ela nasceu há 45 anos na região de Bebedouro, fusão de duas cooperativas, uma de Monte Azul Paulista, que é uma cidade vizinha, e uma de Bebedouro, e carrega o citrus no nome, né, porque naquele momento a citricultura era a principal atividade da região, e com o tempo ela foi expandindo, diversificando, indo para outras regiões do estado de São Paulo. E em 2000 começou atividades em Minas Gerais. O primeiro município foi Uberlândia, a partir daí uma expansão no Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba e mais recentemente sul de Minas, e agora nos últimos 2 anos iniciamos a operação em Goiás, primeira unidade nossa em Itumbiara, na sequência Cristalina, agora Quirinópolis, e acabamos de fechar uma parceria com uma empresa de insumos, na verdade a aquisição dos direitos de comercialização dos insumos para a região de Nova Crixás, que é uma fronteira importante, que já tem bastante pecuária, e agora começa então plantio de grãos também, com bastante força nessa parte do estado de Goiás. É bem diversificadas as culturas então. Sim, culturas diversificadas, portfólio amplo. Eu não conheço nenhum canal de distribuição, nenhuma cooperativa, nenhum lugar no mundo que tem tantas operações como a Cooper Citrus tem. Nós temos tudo que o produtor precisa, desde projetos de agricultura de precisão, projetos com soluções digitais, todos os insumos, desde a semente que vai no solo, as máquinas que vão plantar, as máquinas que vão cultivar, as máquinas que vão colher, fertilizantes, toda a linha de defensivos biológicos, estimulantes, saúde e nutrição animal, concessões de tratores. Nós temos 3 marcas com concessão, das principais marcas do mundo, concessão de irrigação, as 2 líderes em irrigação por gotejo e pivô central, somos concessionários também, e começamos também uma atividade para montar projetos de energia fotovoltaica nas propriedades. O primeiro cliente fomos nós. Nós montamos uma usina de 1,2 megas para o próprio consumo da cooperativa, e até o momento mais de 250 projetos em propriedades rurais, atendendo demanda aí de cooperados. Então é uma estratégia são 38 mil associados. 38 mil? A primeira, se você considerar uma cooperativa singular, né, a Aurora, que é um grupo de cooperativas, tem mais, se não me engano, 54 mil lá. Mas se você considerar uma cooperativa singular, nós somos a maior em número de cooperados do Brasil. E é importante que mais de 80% desse grupo, né, dessa carteira de produtores, é de pequena e média escala. Então, a cooperativa ela faz mais sentido ainda quando ela está atendendo produtores de menor escala. Então, começa com uma carteira bastante pulverizada, distribuída, passa por uma área geográfica diversificada também, e com isso culturas, mais que 2, 3, nós estamos em citrus, café, cana, HF, grãos, pecuária leiteira, pecuária de corte. Então você não corre riscos de estar numa geografia específica, né? Um risco climático que pode até abalar a operação da cooperativa, não corre o risco de estar em uma só cultura, que também pode ser afetada por algum momento do mercado, e na outra ponta um amplo portfólio de produtos e serviços, o que dá para a gente uma oportunidade de alguma forma estar participando do dia a dia do cooperado. A gente sempre tem alguma solução, algum produto, algum serviço
que vai agregar valor na atividade do produtor. Isso mostra a importância da cooperativa, né? Quando esse conhecimento acumulado, né? Quando chega um novo cooperado, alguém que vocês realmente conseguem ali entregar valor, né? Quer dizer, e todo mundo ganha, né? Esse conhecimento, quando é disseminado, ele causa um impacto muito grande assim nas regiões, né, que vocês atuam. Sim, quando eu comecei na cooperativa na área de máquinas, né, que é a minha origem, eu fiz engenharia agrícola e então eu sempre gostei da área de máquinas, da área de irrigação, e depois passei pelo departamento de marketing. Eu fui o primeiro diretor de marketing, né, que a cooperativa teve. E aí, naquele momento, então, a gente tinha até um slogan, né, que fazia um pouco parte da cultura, que era a força do campo a serviço do campo, né? Então, isso carregou por mais de 30 anos. E aí eu comecei a entender um pouco do modelo, comecei a entender um pouquinho do impacto que esse modelo levava e fiz uma proposta de mudar. Começou pelo nosso slogan, né, pela uma assinatura que a gente sempre teve, e isso acabou se transformando também numa cultura que foi soluções integradas, resultados sustentáveis. Então nós começamos a colocar Cooper Citrus e assinar dessa forma. Isso ficou por 8 anos. Agora eu vi também que era hora de mudar. E a gente começou a entender, né, como essas soluções integradas, como esses resultados sustentáveis impactaram e impactam o produtor, e aí muito agora em linha com essas demandas, principalmente em sustentabilidade, na área social, e nós somos também a primeira cooperativa de produção a estabelecer a governança corporativa. Nós adotamos agora o crescer como um todo. Então a gente começou com essa comunicação e realmente a gente entende que crescer como um todo é você contemplar tudo isso. A gente quer que o cooperado cresça, que os nossos colaboradores cresçam, que os nossos fornecedores, mas não só em faturamento, não só em resultado, que eles cresçam como um todo, que deixem um legado, que consigam deixar uma atividade sustentável. Então é um novo desafio que a gente tem agora, como a gente tem comunicado, isso está na nossa cultura, está no nosso propósito, e a gente vem buscando agora então esse terceiro momento, que tem a ver lá com o primeiro, que era a força do campo a serviço do campo, as soluções integradas para você ter resultado sustentável, e agora a gente vem então com crescer como um todo. E quais são as estratégias para crescer como um todo, então? Bom, primeiro é entender as dores, né? Na minha época era problema que a gente falava, mas como vocês são jovens aqui, eu vou usar um termo mais moderno. Mas eu também falo que só sentir a dor é sofrer junto. A gente precisa entender e trazer uma solução. E a gente então tem uma equipe muito forte, mais de 500 profissionais na ponta, no campo. Nós somos um dos primeiros players do mercado a investir numa ferramenta de CRM robusta, que funciona com localização em tempo real, com todos os registros de atendimento. Cada um desses 500 profissionais, 2 dispositivos móveis, isso funciona offline também, mas ele funciona com localização através de satélite, então ele não depende de sinal de internet, ele não depende de transmissão em tempo real, mas os relatórios sim, mas ele funciona offline. Depois, quando ele entra numa área de cobertura, os relatórios são enviados para o sistema, mas a localização em tempo real, se a agenda está sendo cumprida e as coordenadas, são mais de 60 mil hoje propriedades georreferenciadas dentro desse sistema, funciona com cada 8 minutos, sincroniza com o satélite, a gente consegue entender em tempo real, praticamente, né, na defasagem de 8 minutos no máximo, o que está acontecendo ali. Então, um dos pontos é você investir em pessoas e colocar essas pessoas para estarem junto do produtor. E aí você precisa sentir a dor, entender qual é o problema, entender qual é o desafio e depois buscar
no mercado, a gente tem um ecossistema que nós chamamos de campo digital. É uma plataforma que nós estamos estruturando. Então, o campo digital é um ecossistema que tem hoje mais de 34 empresas, são 36 para ser exato, empresas de agricultura de precisão e também de soluções digitais, que elas estão ali oferecendo soluções para que a gente consiga impactar nesse desafio, nessa dor que tem lá no campo. E a gente mede muito o impacto que isso traz, o resultado. Então são 3 momentos, né? Um momento de entender o problema, sentir a dor, um momento de entender uma solução, para ser também mais atual, uma proposta de valor, né? Para resolver aquela dor, e depois o resultado ou impacto, que eu também gosto de usar essa palavra. Qual o impacto que isso causa? Se essa conta, se essa equação se equilibra, se consegue entregar resultado para o produtor, a gente valida e avança. Então, tem vários exemplos de empresas que não conseguiam posicionar os seus produtos no mercado, principalmente ferramentas de agricultura de precisão, por falta de conseguir oferecer isso como uma solução completa. Às vezes aquela ferramenta é parte da solução. E aí nesse ecossistema a gente consegue juntar e aí ela passa a entregar valor, porque ela compõe uma solução mais completa. Então a gente tem várias empresas que conseguiram crescer, viabilizar uma solução, um produto, por fazer parte desse ecossistema. Fernando, até pegando o gancho aí nessa sua colocação, a Copercitros sempre teve o viés tecnologia, inovação, né? Drones com mapeamento de cultura, os vantes, né? Olhando o futuro, daqui 5 a 10 anos, você acha que nós vamos ter aí uma plataforma onde o relacionamento do cooperativa com o cooperado ou o agrônomo com o cooperado, ele vai ser um relacionamento futuro via plataforma? Dá para ser isso só pela plataforma, só pelo digital? Ou você vê isso como uma forma ainda híbrida, ainda meio digital, um pouco ainda no físico, esse contato do RTV, você dizer assim, ou do agrônomo junto ao vendedor? Isso é algo que vai para os próximos 5, 10 anos, sempre vai estar os dois juntos? Ou você vê um dia o cooperado, o agricultor se autosservindo numa plataforma para realizar suas compras, suas vendas de produtos? Américo, isso é uma grande questão, né? Eu acho que eu procuro separar em etapas ou em ambientes, vamos chamar assim. Tudo que eu falei aqui da nossa plataforma, do campo digital, ele está com um foco dentro da porteira. Tudo dentro da atividade e da operação. Então, por mais que as soluções digitais evoluam, eu não consigo imaginar não colocar a semente no solo, eu não consigo imaginar um animal não comer, eu não consigo imaginar um animal não ter um problema de saúde. Então, talvez para frente essas coisas sejam diferentes, mas eu acho que ainda uma máquina vai ter que pôr a semente no solo, outra máquina vai cultivar, outra vai ter que colher, o animal vai precisar ser tratado. Então, o ambiente de produção do agro, ele tem muita interação. Então, quando você vai entender, né, a dor, o que motivou, por exemplo, a criação do Waze lá em Tel Aviv, foi o pesquisador da universidade que estava indo para o aeroporto, o filho foi levar ele no aeroporto, o filho estava dirigindo, começando a dirigir naqueles dias, e ele não sabia voltar para casa. Então o pai sentiu aquela dor, na hora que ele entrou no avião ele começou a pensar, né, e se existisse algum aplicativo que orientasse para ele pegar o endereço e voltar. Então uma solução 100% digital com algoritmo resolveu o problema. Quando você pensa nas dores da hospedagem, da alimentação, tudo que é dor urbana,
financeira, é muito fácil de resolver com uma solução digital, com um aplicativo, com um algoritmo. Agora, eu acho que quando se fala de operações dentro da porteira, a gente tem que entender, eu não uso muito o termo híbrido, eu gosto de usar o termo complementar. Talvez seja a mesma coisa, mas eu acho que tem essa diferença, né? Tem uma diferença aí que as ferramentas digitais, elas vão ajudar o produtor nesse processo. Quando você fala de compra, de uso de financiamento, nós estamos falando tudo em operação antes da porteira, né? E aí quando você fala em venda de produção, em logística para exportação, em contrato, você está falando depois da porteira. O financeiro entra nas duas etapas. Então, nesses ambientes, eu acho que está evoluindo demais. Eu acho que vai avançar cada vez mais. E conforme o produtor for se ambientando com essas plataformas, as soluções comerciais para os insumos que ele vai usar na produção, elas também vão continuar avançando. Mas eu invisto muito em pessoas lá na cooperativa, porque o nosso foco está exatamente a apoiar o produtor no processo de produção, que ainda acredito ser a parte de maior impacto. Quando você pensa numa cadeia de valor do agro, eu entendo que o primeiro a receber valor tem que ser o produtor. Se o produtor conseguir ter resultado na operação, toda a cadeia vai ganhar. Agora, se você entrar em algum momento dessa cadeia e não oferecer valor para o produtor e conseguir tirar algum valor, você está destruindo valor, você não está agregando. Um exemplo clássico disso, eu vejo algumas fintechs, algumas soluções financeiras com taxa de juros CDI mais 8, CDI mais 9, isso está destruindo valor. Isso não é uma boa oferta para o produtor. Então a gente precisa repensar isso. A minha proposta, ela agrega valor? Ela consegue entregar valor para o produtor? Aí você vem então com toda a cadeia funcionando bem, de forma sustentável, crescendo como um todo. O conceito de crescer como um todo, ele está aí. A gente precisa entender uma oferta que de fato agregue valor para o processo de produção. E tem, óbvio, hoje logística é uma oportunidade enorme, né? Tanto antes como depois, problemas de insumos, a gente vê aí chegada de produtos no Brasil, custo de frete. Então, as oportunidades, conforme esse cenário vai ficando mais tenso, mais conturbado, elas vão ficando maiores. Então eu acho que aí já tem muita coisa funcionando, mas dentro da porteira eu acredito em solução digital, plataforma, ferramentas de agricultura de precisão, que é aquilo que vai garantir que aquela solução otimizada vai ser aplicada, sem isso não vai aplicar no campo, e gente, essas três. Perfeita a resposta. A gente acredita muito nisso também. A própria CWS, ela tem um módulo dentro da plataforma que é o módulo vendedor, onde o vendedor e o cliente são os principais protagonistas. Então, a gente acredita muito nisso. O nosso vendedor, nós temos o módulo vendedor e o módulo agrônomo, né? O módulo vendedor ele tem interações com o cliente, né? E a gente até costuma falar, né? Às vezes uma loja que às vezes ela pode estar vazia, não necessariamente ela não está gerando rentabilidade, porque o vendedor ele está interagindo com o cliente e levando comodidade, levando os produtos e condições comerciais, né? Esse é até um diferencial aí da própria CWS aí na plataforma digital. Bom, e Fernando, falando um pouco da que você comentou bem, da porteira para dentro, né? O Brasil é um dos países que mais desenvolve startups no segmento agro. Inclusive aqui em Piracicaba tem até o Vale dos Rios Caipira, que o pessoal costuma chamar, né? O Tomé está lá. Amigo nosso aí, uma dos hubs, né? Os hubs, isso, de tecnologia para garagem. Você, assim, pela sua experiência, né, e vendo hoje esse advento de uma infinidade de ferramentas, como você colocou aqui, como você enxerga esse impacto na produtividade, né? Como você vê isso? Você acha que é uma coisa que tem muito ainda a crescer? Como é que você enxerga esse movimento dos aplicativos chegando
para dentro da porteira das fazendas, das propriedades. Isso é um outro grande desafio. Eu gostaria que mais empresas, mais startups tivessem sucesso. Eu fiz, o último curso que eu fiz presencial, em 2019, foi em Tel Aviv, no IDC, que é um instituto de inovação, onde, com o vice-reitor, que é um cara que eu aprendi bastante lá, 5 dias de uma convivência bastante grande, eles tinham acabado de fazer uma pesquisa. Naquele momento Israel tinha 6.850 startups e o índice de sucesso naquele momento, 19, ele estava em 3,6%. 3 anos antes, eles tinham um índice de sucesso de 7,5%. Aí eu perguntei para ele por que estava tendo menos sucesso, né, ou mais insucesso. Então ele me respondeu que muita coisa era boa, mas às vezes estava no time errado. Muita coisa faltava ainda algum detalhe para poder de fato entregar valor. Então isso tudo é uma preocupação e eu sempre procuro aconselhar as pessoas que vão até a Copercitos. Eu me lembro os fundadores da Terra Magna, por exemplo, eles estiveram lá há 6 anos atrás, quando estava começando a empresa, foram ouvir alguns conselhos, algumas orientações sobre demandas do agro, e eu sempre falei isso, é importante. Eu dei o exemplo do Waze, né? A primeira questão é, né, quantos jovens, quantos empreendedores eles estão de fato sentindo as dores de uma colheita de cana, de um plantio de soja, de um cultivo de algodão, pensando em impacto dentro da porteira, tá? Mas às vezes uma solução financeira ela vai ficar mais calibrada, melhor, se a pessoa for lá sentir isso. Então, uma coisa que eu tenho incentivado bastante, a gente dentro do campo digital, que é esse ecossistema que a Copercitos desenvolveu, a gente conversa quase todo dia com empresas, empreendedores, startups, para poder trazer um pouquinho dessas dores, dos problemas, de onde a gente precisa atuar. E isso eu acho que é um ponto que tem evoluído bastante. O fato de estar em Piracicaba já é uma grande coisa, né? Piracicaba é realmente um centro de inovação já reconhecido no Brasil. Eu não tenho dados, né, do índice de sucesso, mas eu imagino que deve estar melhor do que esses que eu vi lá em Israel, porque justamente os jovens, às vezes não são jovens, né? Tem ideias jovens, né? Eu falo muito de jovem, mas tem gente fundando startup aí com 50, 60 anos, né? Essas pessoas, empreendedores, eles estão vindo com uma visão mais completa do que tem de demanda, de problema no agronegócio. Então acho que o caminho realmente é esse, e a gente incentiva muito, porque é o que eu disse, às vezes isoladamente a solução ela não traz tanto impacto, mas com um grupo, pensando numa abordagem completa, aí ela passa a ser viável, né? E, Degob, quais são as principais dores, né, que vocês têm identificado? Olha, quando você vê a evolução da agricultura, eu tenho uma foto que eu uso em apresentações minha que eu gosto bastante, que é uma casa de fazenda bonita, aquela casa centenária, né, com um monte de janela e tal. Eu falo que a gente tem que pensar do alicerce para o telhado. E então eu sempre, quando eu coloco minhas opiniões, eu coloco dentro desse contexto que eu vivo, tá? Para a grande maioria dos meus cooperados, o principal problema não é o 5G. Se ele tiver um sinal de internet, já é suficiente. A grande maioria dos nossos cooperados não tem orçamento para comprar um trator de $150 mil com toda a tecnologia embarcada que vem. E eu vejo até às vezes grandes grupos econômicos comprando esse trator e não usam essa tecnologia. Essa tecnologia embarcada, às vezes, ela representa 40% do valor do equipamento e, às vezes, ela não é utilizada. Muitas vezes não é utilizada.
ou a maioria das vezes não é utilizado. Então, quando eu falo que você tem que vir do alicerce, para mim o grande problema ainda que precisa ser tratado é perfil de solo. Corrigir perfil de solo, projetos de conservação de solo. A gente tem muitas áreas degradadas no Brasil, muita área com erosão, subaproveitada. Então, com a tecnologia, você consegue fazer projetos de plantio com classes de declividade com precisão de centímetros, com os VANTs, que são aqueles drones de asa fixa, câmeras multiespectral, RGB, um equipamento que pesa 700 gramas e custa 300 mil reais, para você ter ideia. Então ele consegue te entregar uma visão muito precisa do que está acontecendo ali naquele ambiente. E aí você consegue, através dos algoritmos, simular caminho de água, simular as chuvas, colocar as linhas de plantio para conter velocidade de água. Você consegue hoje, nós trocamos todos os nossos quadriciclos por tratores, que são os amostradores de solo, porque o trator ele dá mais lastro, então a gente tira a amostra de solo, como se fosse você tirar o sangue, né, para fazer o hemograma, e aí para entender como o solo está na questão de nutrientes. Mas a gente instalou uma sonda que ela vai a 1 metro de profundidade, e o trator faz isso automaticamente, e ela consegue entender perfil de solo. Então, quando o nosso time vai fazer um projeto desse, ele entende numa área que tem declividade, regiões que têm maior capacidade de retenção de água, regiões que não têm capacidade de reter água. E aí ele desenha o projeto de modo a colocar, diminuir muito o terraço embutido, vou usar alguns termos técnicos aqui, mas o terraço embutido ele deixa uma área que você não pode plantar em cima dela, você perde área. Então essas tecnologias permitem você alocar as linhas de plantio e os terraços de forma a conter ou liberar água de acordo com o que a física do solo está dizendo ali também, além da parte química. Então, esse é um problema que, se você pegar para resolver e se você tiver interesse de trabalhar e investir na solução, vai ser a base, o alicerce forte para a casa crescer. Quando você vai colocar uma semente num solo, espera-se que ele tenha as condições para a semente dar o potencial que ela tem. O milho custa, uma semente de milho, ou a semente do milho, ela custa 15% a 16% de todo o processo do custo de produção do milho. Tanta tecnologia que tem numa semente. Aí você vai colocar essa semente num solo que não está devidamente corrigido, numa área que vai ter erosão, ou distribuir isso de uma forma... Hoje você tem sistemas controlados por satélite que conta semente por semente, distância de semente, singulação. Você tem processo que mede pressão que o solo faz na semente, aí as plantas vão emergir todas ao mesmo tempo. Com essas práticas, elimina a sobreposição em final de linha, competição de plantas. Então, com todas essas práticas, você consegue aumentar a produtividade em até 26%, em até 30%. Daí, é o alicerce, Não adianta você chegar e falar que o problema desse agricultor é não ter o 5G se ele não usa ainda essas práticas. Aí você vem para todas as soluções digitais, você vem para os equipamentos com telemetria avançada, aí você vai controlar operações em tempo real, então você consegue... Aí você chega no telhado, que é o 5G, que vai ser um problema, mas eu uso muito esse conceito que você tem que vir forte, e para isso, de novo, se você não for para o campo entender, você vai ficar repetindo que o problema da agricultura do Brasil é não ter o 5G. Ok, isso é um problema para grandes grupos que têm telemetria, têm máquinas avançadas, já fizeram toda essa etapa, isso realmente é um problema. Mas falar que isso é o problema da agricultura, ainda tem coisas que precisam ser corrigidas para chegar aí. Como que é, toda essa tecnologia que você comentou aqui, como que é o acesso do agricultor médio brasileiro hoje? Ele tem acesso a esse tipo de tecnologia ou ainda é muito proibitivo em termos de preço, de acesso? Como que está isso hoje? Através de serviços, todos os produtores têm condições de acessar. Basta ter alguma empresa, uma cooperativa que se organize para oferecer. Nós fazemos projetos de plantio, eu fiz um levantamento recente, até o mês de maio, a gente conseguiu já atender 1.850 produtores
com algum serviço desse de tecnologia, de agricultura de precisão, projeto de plantio, pulverização com drone, otimizando realmente os recursos e entregando um resultado de muito valor para ele. Mas comprar os ativos, um drone de pulverização desses modernos que estão vindo agora, ele parte de 120, 130 mil. Ele consegue agora, com os tanques novos, com as baterias que recarregam aí a cada 8 minutos, eles conseguem fazer até 70 hectares por dia um drone. Então nós já começamos a vender, nós começamos prestando serviço. Agora a gente tem uma representação de uma empresa que é líder no segmento, e na AgriShow, para nossa surpresa, nós já vendemos 28 drones só na feira. Nós estamos treinando os produtores, porque você precisa de uma capacitação, né, para a ANAC, para poder operar o equipamento. Você tem regras que você precisa cumprir, você precisa capacitar, mas não é um brevet, tá, que barateia esse processo, você tem uma limitação de peso para isso, mas através do serviço você consegue chegar. Você chega no médio, no pequeno, mas aí acontece uma coisa interessante, Américo. Grandes grupos, eu vou citar um aqui que é conselheiro nosso também, que tem usado muita tecnologia, a Agropastoril Pascoal Campanelli, começou a sair desses ativos e usar o serviço, porque essa tecnologia muda muito, e daí ele chegou à conclusão que é melhor ele usar uma prestação de serviço, e nós fechamos um contrato também com a maior fazenda do Brasil, que é a Nova Piratininga, em São Miguel do Araguaia, chega a pegar ali divisa de 3 estados, né, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, para fazer o levantamento do solo. Então, eu mostrei recentemente num painel que eu participei, um contrato com uma fazenda de 230 mil hectares e um contrato com um produtor lá de café do sul de Minas de 6,5 hectares. O mesmo serviço, o mesmo impacto. E a mesma gestão, vamos dizer assim, né? A cooperativa é a mesma. O conhecimento, né? Que serve para uma maior fazenda do Brasil, serve para um pequeno produtor. Isso que eu acho legal da cooperativa, um agricultor familiar. E eu estive visitando um também que a gente fez esse serviço de plantio aqui na região de São Manuel, que tem um café de excelente qualidade também aqui no estado de São Paulo. E ele brincou, falou, nossa, se esse equipamento cair aqui, ele vale mais que o meu sítio, né? Então, isso é bacana, isso é legal. Você poder atender esse produtor. Eu acho que isso que é o legal da cooperativa, né? A cooperativa, por natureza, já nasceu com inovação, né? Porque eu acho que ela leva as mesmas condições para o grande, o médio e o pequeno, né? Sendo que se não tivesse uma cooperativa, ele seria mais restrito aí para ter essas mesmas ofertas de serviços. O valor das cooperativas, principalmente essa parte de tecnologia de produtividade, como você falou, não tem como um agricultor investir num drone desse, por exemplo. Fernando, olhando pelo lado aí da sustentabilidade, né? O pessoal hoje preocupado com bastante crédito carbono, né? E a gente sabe o papel dos defensivos agrícolas aí, no agro, no plantio, né? A parte de insumos agrícolas, a parte dos defensivos. E olhando assim no futuro, você acha que... e um outro ponto é a dependência do Brasil. A gente sabe que o Brasil, para fazer o plantio, depende de 85% de insumos que vêm de fora, aí, né? Você acha que futuramente, ou a médio prazo, ou a longo prazo, nós vamos continuar tendo essa dependência, assim, até de outros países, ou nós vamos explorar mais, vamos ter mais recursos, não só nas nossas riquezas que a gente tem aqui no Brasil, mas pensando também em soluções através de pesquisas, usando soluções biológicas, né? Como que você vê isso aqui nos próximos 3, 4 anos aí? Bom, pensando em futuro. Hoje, esse assunto, sem dúvida, é o assunto que mais permeia a agricultura mundial. As empresas multinacionais, empresas brasileiras, toda empresa de defensivo agrícola está montando, se já não tem, está montando uma plataforma de proteção natural de cultivos.
né? Então você tem os defensivos e agora a gente já está falando de proteção natural, que são os biológicos, são os produtos que estão ligados aí à sustentabilidade, mas um termo que a gente vai ouvir cada vez mais é a agricultura regenerativa. Já tem grupos, grandes grupos no Brasil investindo muito nisso, porque aí, né, respondendo já a pergunta, mas o que é a agricultura regenerativa, né? A agricultura regenerativa é principalmente cuidar da saúde do solo, que está no alicerce, que eu acabei de falar. E você vai cuidar da saúde do solo com práticas que a gente já faz aqui, cobertura vegetal, plantio direto, as formas que a gente já mitiga, né, carbono. Quando que um solo emite mais o carbono? Quando ele está descoberto, quando ele é mexido. Então, se você tem práticas de conservação de solo, você já está trabalhando numa agricultura regenerativa e você está mitigando emissão de carbono, que também é um outro assunto que está no mundo todo, e no Brasil nós já tivemos uma experiência que está funcionando muito bem, que são os CBIOS, né, que vieram aí com o etanol e beneficiando usinas e já beneficiando também produtores de cana. Então você tem não só um apelo mundial para fazer uma agricultura mais regenerativa, que isso também não implica em abolir químicos da agricultura. Implica em você usar melhor os recursos. E aí, de novo, agricultura de precisão. Se você usar a agricultura de precisão, você vai usar os recursos onde precisa, da forma que precisa, e trazer o retorno. Mas eu vejo uma tendência muito forte de investimento em produtos à base de algas. Eu visitei recentemente uma planta na França que está trabalhando e crescendo muito forte. É uma indústria de defensivos da Índia que investiu nessa planta lá. E então todos os atores eles estão preocupados ou engajados nessas soluções. E sobre a soberania do Brasil nessas áreas, acho que isso implica realmente num planejamento, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A gente sabe que mesmo essas minas, né, de fósforo, de potássio que temos no Brasil, hoje é viável por causa do preço do fertilizante. Então muita gente, vamos explorar. Só que a gente sabe que na hora que esse mercado normalizar, esse estudo de viabilidade ele muda, né? Então não é só você abrir, você tem que olhar o tipo de nutriente que tem ali, a qualidade desse nutriente. É bem complexo, mas as indústrias elas estão cada vez mais crescendo no Brasil, e o Brasil é um mercado, junto com os Estados Unidos, ali de maior relevância do mundo, em alguns segmentos maior até que os Estados Unidos, porque nós somos um país tropical, né? Então quando você ouve algum discurso que aqui usa muito produto químico, nós temos até 3 safras, a gente tem áreas com muita umidade, clima tropical, é óbvio, as plantas vão ter mais doença, você vai proliferar mais pragas, insetos. O inverno ele funciona em alguns países do mundo como uma asepsia, né? É igual quando queimava cana no Brasil lá atrás. Você queimava cana, não tinha praga, não tinha nada, mas você tirava toda a matéria orgânica também, né? Então é preciso entender um pouco mais do modelo de produção do Brasil e realmente trabalhar para poder estar criando as condições de se ter uma indústria aqui, mas, de novo, isso é afetado. A gente vê o que acontece com os combustíveis. Sim. Nós estamos vendo o que está acontecendo com os produtos no supermercado. Você vai ter a indústria aqui, só que o que vai afetar o preço é o mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Mas os preços são ditados pelo mercado. Então, não significa que vai ter preço mais baixo. Às vezes tem essa visão, né? Que vai baixar preço.
Eu acho que é uma segurança, como nós tivemos agora, né, num momento desse, problemas de logística, mas tem várias implicações aí que precisam ser consideradas. Não é tão simples partir para um projeto desse, mas precisa avançar, né? Eu acho que a gente ainda não está nem no começo pensando numa soberania de insumos aí agrícolas para o Brasil. Muito bom, Fernando. Obrigada pela sua participação. Estourou o tempo demais, depois vocês Imagina. editam aí. Obrigada a vocês que assistiram nossa entrevista com Fernando Degobi, presidente da Cooper Citrus. Obrigada, até mais. Obrigado.